destaque no Panorama CBN. PF reúne episódios que contribuem para a manutenção da prisão de Daniel Vorcaro, do Master, e familiares. Câmara analisa relatório com 270 propostas que podem mudar o Código de Trânsito brasileiro. Presidente Lula participa como convidado no último dia da cúpula do G7 nos Alpes franceses. Eduardo Bolsonaro, condenado pelo STF, recorre aos Estados Unidos. Dia que fecha a primeira rodada da Copa tem Inglaterra, Portugal e Croácia em campo e Messi vira o maior artilheiro em Mundial. Hoje é quarta-feira, 17 de junho de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos! Eu começo contando que mensagens extraídas do celular do banqueiro Daniel Vorcaro e tornadas públicas ontem reforçam um dos principais argumentos usados pela Polícia Federal e pelo ministro André Mendonça, do STF, para manter o empresário preso nas investigações do caso Master. Reportagem do Globo está explicando isso e diz que trata-se da existência de uma estrutura paralela voltada à obtenção de informações sigilosas, intimidação de adversários e interferência em investigações. Os novos documentos descrevem a atuação de grupos coordenados por Luiz Felipe Machado de Moraes Mourão, conhecido como Sicário. Ele, apontado pela PF como operador de uma rede que reunia policiais federais, hackers e produtores de conteúdo. Segundo os investigadores, a estrutura atuava em favor dos interesses de Daniel Vorcaro e de empresas ligadas ao Banco Master. A divulgação desse material ocorreu em meio à rejeição da segunda proposta de delação premiada de Daniel Vorcaro, tanto pela PF quanto pela Procuradoria-Geral da República. Isso gera uma indefinição sobre qual que deve ser o futuro da prisão do ex-banqueiro, né? Hoje ele está na superintendência da PF em Brasília, mas a polícia já pediu a transferência dele para a Penitenciária Federal e aí caberá ao ministro André Mendonça decidir. Uma outra revelação importante, recente, foi a seguinte: a APF encontrou mensagens com teor de ameaça enviadas à família de Vorcaro por uma irmã do Sicário, o Luiz Felipe. Os relatórios apontam que Joana Mourão, a irmã, cobrava ajuda financeira de Henrique Vorcaro, pai de Daniel. Na mensagem, ela avisou que tinha documentação suficiente para acabar com a família inteira do banqueiro. E aí, Henrique Vorcaro autorizou pagamentos para silenciar a irmã de Sicário. Lembrando que o Sicário está morto, né? Logo depois de ser preso em Belo Horizonte, ele atentou contra a própria vida dentro das dependências da Superintendência da Polícia Federal. E ainda repercutem também as novas revelações sobre o envolvimento de Daniel Vorcaro com o senador Ciro Nogueira e com o presidente da Câmara, Hugo Mota. Leandro Gouveia contou no Panorama da Noite. Eu vou dar só uma passadinha rápida aqui para ficar todo mundo na mesma página. Relatórios da PF mostram que o banqueiro ofereceu viagens de luxo aos dois políticos. A investigação reuniu fotos de viagens do dono do Master com o senador Ciro Nogueira, registros dentro de um jatinho nos Estados Unidos em 2024 e nos Alpes franceses em 2025. A PF listou uma série de despesas também de Ciro Nogueira pagas por Vorcaro nessas viagens a Nova York, a Paris, Lisboa e até uma estação de esqui na França. Em Nova York, em 2024, em maio, o banqueiro gastou mais de R$245 mil em diárias de um hotel para o senador do Piauí. No total, segundo a PF, a regalia a Ciro Nogueira nessas viagens internacionais foi de quase R$500 mil, sem considerar gastos com voos privados, tá? Em troca, o senador apresentou uma emenda parlamentar para ampliar de R$250 mil para R$1 milhão a garantia do Fundo Garantidor de Créditos, para expandir o alcance dos negócios do Banco Master. E a PF também revelou que Daniel Vorcaro pagou diárias em um hotel de luxo em Lisboa para o presidente da Câmara, Hugo Mota. Em uma das conversas analisadas, no dia 18 de junho de 2024, Vorcaro informou que necessitaria de reservas de hotel na capital portuguesa
para ele próprio e para Ciro e Hugo. Segundo a PF, o banqueiro demonstrou preocupação com a privacidade dos participantes de um evento privado. Numa mensagem, ele diz: "Pode ser o Papa que não pode entrar ninguém que não esteja na lista." Bom, agora, o presidente da Câmara, Hugo Motta, nega qualquer irregularidade. Ele disse que sempre atuou com responsabilidade, mas não explicou detalhes por que fez a viagem paga pelo banqueiro. Eu tenho muita tranquilidade com relação a isso. As investigações estão aí, os órgãos estão trabalhando e eu defendo que as apurações possam acontecer da maneira mais isenta e imparcial possível. Eu sou um deputado que sempre defendi o bom exercício da atividade parlamentar, sempre legislei com responsabilidade e presido a Câmara com essa mesma responsabilidade. Quem também negou envolvimento com Daniel Vorcaro ontem no Congresso foi o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Ele disse que não recebeu 30 milhões de dólares do banqueiro. Mas, segundo a revista Veja, o dono do Master declarou na segunda proposta de delação premiada que transferiu, sim, o valor para uma conta no exterior destinada a Alcolumbre. Vamos ouvir o que disse o senador. Jamais recebi aqueles valores ou outros quaisquer, no Brasil ou no exterior, por qualquer motivo que seja. São alegações inteiramente falsas, com a única e aparente intenção de arrastar para a lama o meu nome, a minha honra, a minha reputação. Não serei ameaçado, não serei constrangido e nem serei chantageado. Essa transferência teria sido feita como contrapartida a uma atuação de Alcolumbre também em favor de interesses do Banco Master. E agora é impressionante, né? É muita gente tentando se explicar. Bom, os novos relatórios da PF vieram a público no mesmo dia em que a segunda turma do Supremo Tribunal Federal decidiu manter as prisões preventivas do pai e de um primo de Daniel Vorcaro. O único voto divergente foi do ministro Gilmar Mendes, que defendeu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com medidas cautelares. E essa sessão aí foi marcada por troca de farpas entre Gilmar Mendes e o ministro André Mendonça. Gilmar comparou as investigações do caso Master à Lava Jato e insinuou que as prisões estavam sendo feitas para pressionar os acusados a fazer delação premiada. Todos nós estamos do mesmo lado no que diz respeito ao combate à criminalidade organizada. Agora é preciso que haja métodos constitucionais de se fazer isso. Estão havendo, ministro Gilmar, pode ter certeza. É fundamental que haja. O que eu não vou admitir é tentativas que eu tenho visto de desacreditar de forma indevida a atuação, seja minha como relator, seja dos investigadores. Não vou. Para defender o processo, o ministro André Mendonça disse que o esquema montado por Daniel Vorcaro tinha contornos de máfia. Não é simplesmente um crime do colarinho branco. É mais do que isso. Não são simplesmente atores num gabinete na Faria Lima, nos palácios, que praticaram fraudes e crimes de corrupção, de lavagem de dinheiro, de prejuízos ao sistema financeiro nacional, de dilapidação de um fundo garantidor das poupanças do nosso país. Não. Aqui há contornos de máfia. Há contornos de crime organizado mafioso, de fuzis, de metralhadoras, de armas raspadas, de infiltração no sistema policial. O ministro André Mendonça também revelou que chegou a receber de um advogado uma proposta de delação premiada seletiva, escolhendo alvos e omitindo informações de aliados. Me chegou uma proposta por um advogado. Perderam o pudor, ministro Gilmar. Queremos fazer uma delação seletiva. Falaram na minha cara isso. Eu disse, não faço questão de delação. Agora, delação seletiva, comigo não. A jornalista Andréa Sadi disse que o resultado no STF ontem vai além da decisão sobre a situação jurídica do pai de Daniel Vorcaro. Para ministros ouvidos nos bastidores por ela,
A sessão funcionou como uma espécie de fotografia do momento atual do Supremo diante do caso Master. Posições mais expostas, recados mais diretos e uma disputa que está longe de terminar. Vamos mudar de assunto agora? E deixa eu trazer uma agenda importante hoje no Congresso. Uma comissão especial da Câmara dos Deputados planeja analisar o relatório da reforma do Código de Trânsito Brasileiro, com mais de 270 alterações na lei. O parecer do deputado Áureo Ribeiro projeta a criação de uma permissão para dirigir destinada a adolescentes entre 16 e 18 anos. Esse é um dos destaques, dessa possível mudança. A modalidade especial para menores de idade prevê autorização para as categorias A e B, sob restrições de horário e circulação, restrita a vias urbanas. O texto fixa a exigência de que os jovens condutores de carros trafeguem sob a supervisão de um motorista maior de idade habilitado há pelo menos 2 anos. O projeto de lei introduz diretrizes inéditas para regulamentar a circulação de veículos autônomos e semiautônomos, suprindo uma lacuna jurídica do Código atual. No setor de saúde, a proposta torna obrigatória a realização de exames psicológicos em todas as etapas de renovação da Carteira Nacional de Habilitação. E a reforma propõe ainda elevar de 2 para 5 horas aula o tempo mínimo de treinamento prático na formação de novos condutores de carros e motocicletas. As medidas em discussão na comissão não possuem validade imediata e dependem ainda de votação no plenário da Câmara e do Senado para virar lei. E um grupo de trabalho da Câmara aprovou o relatório final do projeto de lei que equipara a misoginia ao crime de racismo no país. O texto, de autoria do Senado Federal, estabelece que a prática discriminatória contra as mulheres passará a ser considerada inafiançável e imprescritível. O parecer da relatora Tabata Amaral tipifica a misoginia como a prática, indução ou incitação de violência e restrição de direitos em razão da condição de mulher. A deputada contestou os argumentos da oposição de que o texto põe em risco a liberdade de expressão e de manifestação religiosa. Ninguém tem liberdade para atacar uma mulher incitando violência contra ela. Isso não vai ter ressalva alguma. Mas a demanda que existe da bancada cristã é que o texto deixe explícito o mandato constitucional da liberdade religiosa. É possível chegar num texto que, mais uma vez, deixa claro, toda liberdade tem sua limitação. A integridade de um ser humano, o direito de não sofrer uma violência, é um direito que tem que ser respeitado em todos os casos. Pelo lado de quem era contra, a deputada Júlia Zanata, do PL, fala que o texto é um ataque à liberdade de opinião. Texto admite punir manifestação contra mulheres enquanto grupo social, sem uma vítima determinada. Ninguém precisa ter sido ofendido, basta alguém entender que uma frase, o vídeo, uma pregação menosprezou as mulheres como coletivo. Isso vai ser institucionalizar o crime de opinião sob o manto da defesa das mulheres. Bom, a proposta fixa uma pena de 2 a 5 anos de reclusão e multa, além de prever o agravamento da punição para crimes cometidos em plataformas digitais. O presidente Lula participa hoje como convidado do último dia da cúpula do G7 nos Alpes franceses. De acordo com Itamaraty e o Palácio do Planalto, o foco de Lula hoje é a defesa de uma reforma no sistema financeiro internacional e o debate sobre tecnologias. O presidente também participa da sessão de líderes sobre crescimento econômico equilibrado. No painel com os chefes de Estado, ele deve pautar a urgência de uma reforma da governança global, focando em mudanças estruturais na Organização Mundial do Comércio e na própria ONU. O objetivo é cobrar que as decisões econômicas mundiais deem mais peso às necessidades das nações em desenvolvimento. E ainda tem um almoço restrito aos líderes do bloco e convidados especiais, dedicado exclusivamente à inteligência artificial. O foco do discurso brasileiro será a necessidade de uma regulação global para a atuação e a responsabilização das Big Techs, garantindo que o avanço tecnológico proteja os direitos fundamentais e os mercados de trabalho locais. O presidente da França, Emmanuel Macron, montou uma mesa altamente estratégica, reunindo os chefes de Estado com os principais líderes das maiores economias de tecnologia do mundo.
Participam do almoço, por exemplo, CEOs de Big Techs como OpenAI, Google e Meta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, também participa. Aliás, ontem ele cobrou Israel por causa dos bombardeios ao Líbano e discutiu com os outros líderes do G7 a guerra na Ucrânia. Vou falar mais sobre isso daqui a pouquinho, tá? Sobre o momento da guerra no Oriente Médio. E o presidente Lula não teve mesmo aquela reunião bilateral com Donald Trump até agora. Aliás, ele sequer interagiu com Trump na hora da foto oficial. Numa reunião fechada do G7, Lula reafirmou que o combate ao crime organizado deve respeitar a soberania dos estados. Praticamente uma alfinetada, né? Ele não citou Donald Trump, mas sim, a declaração foi uma resposta à recente decisão do governo americano de classificar o PCC e o Comando Vermelho como organizações terroristas. E ainda no discurso geral aos líderes do G7, Lula voltou a criticar o protecionismo e o unilateralismo. Agora vamos com notícias de Eduardo Bolsonaro. O ex-deputado disse que vai pedir aos Estados Unidos a reaplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes. Basicamente, o que o STF fez foi chamar a administração Trump de organização criminosa, porque eu estou sendo condenado por ter me relacionado com autoridades do governo e do Congresso americano. E isso daí, então, foi compreendido pelo Brasil como o crime de coação. Eu lembro que a suspensão da Lei Magnitsky, ela ocorreu por uma decisão política do presidente Trump. Os Estados Unidos jamais deixou dizer que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Isso tudo contribui para que haja uma atmosfera onde a Magnitsky ela possa retornar. É uma carta que tem na mão do presidente para ele poder retornar com esse tipo de medida, e eu farei votos, seguirei trabalhando para que a Lei Magnitsky retorne a ser aplicada, porque acredito piamente que o Alexandre de Moraes é um violador de direitos humanos. Bom, a primeira turma do STF condenou Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão pelo crime de coação no curso do processo. O colegiado determinou a inelegibilidade imediata de Eduardo até 2038, além do pagamento de multa de 100 salários mínimos. A sentença também declarou a perda definitiva do cargo público de escrivão da Polícia Federal ocupado por ele. Os ministros acolheram a acusação da Procuradoria-Geral da República de que Eduardo Bolsonaro atuou nos Estados Unidos para paralisar o julgamento do pai por tentativa de golpe. As ações do filho do ex-presidente incluíram pressões para a suspensão de vistos de ministros e o apoio a tarifas alfandegárias contra o comércio brasileiro. O relator da ação penal é o ministro Alexandre de Moraes, e ele disse que Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos com a intenção de ameaçar e coagir autoridades brasileiras e se livrar de punições aqui no Brasil. Não é função de deputado federal brasileiro fazer lobby no exterior contra o próprio país. Isso não consta, desde a Constituição do Império até a atual, não consta como função de deputado federal. Então, mesmo que estivesse no exercício do mandato e não licenciado, mesmo que estivesse, não estaria acobertado pela imunidade. No voto, o relator Alexandre de Moraes foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, presidente da primeira turma. A defesa de Eduardo ainda pode recorrer. Em nota, o ex-deputado alegou descumprimento do devido processo legal e classificou a decisão como nula. Agora vamos de economia, rapidinho. Porque acontece hoje a chamada Super Quarta, quando os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos anunciam novas decisões de política monetária. A expectativa dos investidores é de manutenção nos juros americanos pelo Federal Reserve. Kevin Warsh vai liderar pela primeira vez uma reunião do Fed, o Comitê de Política Monetária dos Estados Unidos. O novo presidente tem dado poucos e contraditórios sinais sobre o que deve ser a conclusão dele, da autoridade monetária americana, cujas decisões mexem com toda a economia global. Com isso, há uma divisão de expectativas. Embora a maioria dos analistas preveja a manutenção da taxa de juros, há muitos que admitem que não têm certeza sobre como o Warsh pretende conduzir o Fed. E aqui no Brasil, analistas projetam um novo corte de 0,25 ponto percentual na taxa Selic pelo Copom. Agora o noticiário internacional.
A declaração do presidente americano Donald Trump de que os Estados Unidos e o Irã haviam chegado a um acordo preliminar para acabar com as hostilidades atraiu otimismo cauteloso e frustração dos legisladores no Capitólio, onde até mesmo alguns republicanos estavam relutantes em elogiar um acordo. A reportagem é do jornal o Globo. Embora haja poucos detalhes concretos sobre o conteúdo do memorando de entendimento com o Irã, alguns republicanos estão abertamente preocupados com o fato de Donald Trump ter cedido demais em nome do fim da guerra. Eles não escondem o receio de que o presidente assine um acordo nuclear semelhante ao que foi firmado pelo governo de Barack Obama em 2015, que eles criticaram por mais de uma década como sendo muito fraco. Houve reações semelhantes após Trump anunciar um cessar-fogo apressado no início de abril, mas as críticas estão aumentando agora que um acordo inicial parece estar se consolidando. Ao retornarem a Washington, senadores de ambos os partidos disseram que acolheriam qualquer caminho longe da guerra, mas questionaram por que o Congresso ainda não havia recebido detalhes de um acordo que poderia remodelar o envolvimento dos Estados Unidos no Oriente Médio. E enquanto isso, as Forças Armadas israelenses dizem que continuam realizando ataques no sul do Líbano após interceptarem foguetes disparados pelo Hezbollah contra tropas de Israel na região. A ação ocorreu mesmo em meio a esse acordo entre Estados Unidos e Irã. Agências de notícias libanesas reportaram 4 mortes nos ataques. O presidente Donald Trump continua dizendo que o Estreito de Hormuz será totalmente reaberto a partir de sexta-feira, quando um acordo será assinado para formalizar o cessar-fogo. Ele reforçou que o acordo garante claramente que Teherã não terá armas nucleares e disse que as tratativas posteriores sobre o futuro do programa nuclear iraniano serão concluídas rapidamente. O documento deve ser submetido em breve ao Congresso norte-americano. Agora, eleições no Peru. O partido Juntos por el Perú, do candidato Roberto Sánchez, Juntos por el Perú, convocou uma manifestação em Lima para hoje. Outros atos serão feitos ao longo da semana. A sigla diz que não respeitará o resultado final das eleições presidenciais por falta de transparência. Com 99% das urnas apuradas, Sánchez está atrás na contagem de votos contra a adversária Keiko Fujimori. A diferença é de cerca de 35 mil votos, ou 0,2 ponto percentual. O órgão eleitoral ainda não declarou um vencedor oficialmente. E autoridades de saúde alertaram que o surto de ebola na África Oriental pode piorar significativamente, podendo durar até 1 ano e infectar milhares de pessoas se as taxas de transmissão atuais continuarem sem controle. O surto já é um dos maiores que já há registro e se espalhou principalmente na República Democrática do Congo, onde a desconfiança nas autoridades e a violência nas regiões orientais tem dificultado a capacidade dos profissionais de saúde de ajudar a população. Houve mais de 800 casos confirmados neste surto e quase 200 mortes. O pior surto de ebola já registrado ocorreu entre 2014 e 2016 na África Ocidental e matou mais de 11 mil pessoas. As autoridades dizem que estão particularmente preocupadas com esse surto agora porque ele estava se espalhando em uma área onde o estigma e a desinformação afastaram as pessoas dos centros de tratamento e onde as medidas de saúde pública entraram em conflito com as práticas funerárias tradicionais. Agora vamos com o futebol, vamos com a Copa do Mundo. Primeiro para dizer que os mundiais têm um novo artilheiro. O meio-atacante Lionel Messi marcou 3 vezes na vitória da Argentina por 3-0 sobre a Argélia e, sim, se tornou o maior artilheiro da história das Copas do Mundo. Encara Messi, va por adentro, rodeado de camisetas verdes, la abrió para Nico González para Messi, media luna, iluminalo, Diego, Leo tiró, lo iluminó Diego, gol nuestro, gol, gol nuestro, gol de Argentina.
E os argentinos loucos, né, enlouquecidos. O craque de 38 anos, líder da atual campeã mundial, está empatado com o alemão Miroslav Klose com 16 gols. E ao estrear na 6ª Copa da carreira, o camisa 10 da Argentina ultrapassou o brasileiro Ronaldo, que soma 15 gols. E também o francês Mbappé, que ontem fez 2 gols e agora tem 14. É um honor, obviamente, estar aí por lo que significa. A verdade é que é uma honra, obviamente, estar aí pelo que significa, né? Estar ao lado do Klose, Ronaldo também está aí, mas acho que não significa nada, sabe? O Mbappé também, que fez 2 gols hoje. No final, a estatística e nada mais. Embora seja um orgulho poder competir com todos eles, não significa nada para mim. O Ronaldo, do que eu vi, foi um dos maiores e não está em primeiro. Ou seja, fica só em uma estatística. E não está primeiro, ou seja, que queda só numa estadística. Messi sempre desse jeitinho, né? Bom, pela mesma chave da Argentina, o grupo J, a Áustria fez 3-1 na Jordânia nessa madrugada. Pelo grupo I, a França venceu o Senegal por 3-1 e a Noruega goleou o Iraque por 4-1. Hoje, 4 jogos fecham a primeira rodada da primeira fase da Copa do Mundo. Às 14h, o atacante Cristiano Ronaldo lidera a seleção de Portugal contra a República Democrática do Congo, na 6ª participação dele em Copas do Mundo. E às 5h, a Inglaterra enfrenta a Croácia. Às 8h tem Gana e Panamá. E às 11h, Colômbia e Uzbequistão fecham a rodada. A seleção brasileira faz hoje o penúltimo treino para enfrentar o Haiti na sexta-feira. Ontem, depois de 30 dias lesionado, o atacante Neymar voltou a trabalhar com bola no gramado, mas deve ficar de fora ainda do segundo jogo do Brasil na Copa. Partida encerrada por aqui. Vamos encerrando o Panorama CBN da manhã. Eu, nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Lembrando que tem o Panorama CBN da noite com Leandro Gouveia. Um beijo, obrigada pela companhia e até amanhã.